Olá, seja bem-vindo ao Fala Mais. E nesse primeiro programa a gente conta com a participação do Valdever Botti, que é educador popular, também coordenador executivo do SEAP. Seja bem-vindo ao programa, Valdever. E eu gostaria primeiramente que você se apresentasse contando um pouquinho da tua atuação, né, da tua militância, né, para que a gente possa te conhecer melhor. Olá, eu que agradeço o convite, né, para essa pauta tão importante, né. Você já disse, eu sou Valdevir Botti, eu sou formado em filosofia, também mestrado na mesma área. Sou educador popular do SEAP e também cumpro uma função institucional, né, que é a coordenação executiva da entidade, através do qual também fazendo a coordenação de vários projetos, inclusive institucionais que o SEAP tem. Aldevir, para a gente, né, nesse primeiro programa falando sobre o tema geral de planejamento, de saúde, qual que é a importância do planejamento, né, para a saúde da população, né, para os municípios, para o nosso país? Veja, esse debate sobre o planejamento em saúde, ele se articula a um debate mais geral sobre o planejamento, né? Quer dizer, significa dizer que nós precisamos, em todos os âmbitos da nossa vida, né? Nós tínhamos um educador muito importante na saúde, chamava Gilson Carvalho. Ele sempre dizia: quem é o melhor planejador, digamos assim, no país? É o assalariado, é aquele que ganha o salário mínimo. Então, nós todos planejamos e precisamos planejar as nossas ações, aquilo que nós fazemos, enfim, nos vários âmbitos da nossa vida. Na gestão pública não é diferente. Aliás, é mais importante ainda. Por quê? Porque os gestores eles precisam planejar, eles precisam organizar como responder às demandas, e que são muitas, né? A saúde é uma delas, da população. E, portanto, diferente da nossa vida particular, em que nós podemos fazer tudo, menos o que a lei coíbe, né? Na gestão pública, o princípio é o inverso. Nós precisamos, na gestão pública, fazer tudo conforme a lei. Tudo que a lei manda. E, bom, por que planejar? Não só porque a lei manda, né? Evidentemente que há instrumentos de planejamento para isso. Nós precisamos planejar, por quê? Porque, evidentemente, as demandas, né, as necessidades da população, elas são várias. E os recursos são sempre finitos, né? Eles são sempre limitados, inclusive. Então, nessa perspectiva, é fundamental que haja um processo de planejamento, ou seja, de organização dessas demandas conforme, né, as disponibilidades, inclusive orçamentárias, para que, de fato, a população tenha atendidas as suas necessidades, né? Verdade. E que instrumentos que podem ser utilizados, né, para esse planejamento, Valdever? Veja, como nós dizíamos antes, né, a gestão pública, ela se orienta a partir da Constituição Federal, né, que obriga, né, que orienta que se faça o planejamento da gestão pública a partir de três instrumentos. Esse é o artigo 165, né, que rege esse tema, rege a matéria. E quais são esses instrumentos? É o PPA, que é o plano plurianual, é um plano feito para 4 anos. Nós temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que ela é feita todo ano, a transformação do PPA em diretrizes orçamentárias, e nós temos também a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, que é a tradução, digamos assim, o sino no gato do ponto de vista orçamentário. Mas veja, nós temos esses instrumentos, mas há vários outros instrumentos, normativas municipais, estaduais, federais, que podem ser adotadas, né, complementares, inclusive, a esses instrumentos. E é fundamental que isso seja feito. Por quê? Porque é um processo de diálogo constante com a população. Esse processo de planejamento, que, aliás, é o grande segredo, né, o centro, digamos assim, do planejamento. Por quê? Porque numa democracia como nós vivemos, mesmo com todas as dificuldades ainda, né, limitações, críticas que a gente possa fazer, mas num processo democrático, você tem, no nosso caso, nós temos eleições de 4 em 4 anos, onde nós elegemos, né, os gestores, né, e elegemos os legisladores, inclusive. Exato. Esse é um processo democrático que através do qual
são defendidas plataformas, propostas, né, junto à população, a partir do qual se disputa democraticamente o voto das pessoas. Eu não estou aqui falando de alguns limites, né, que nós temos nesse processo, mas se discute. Quem ganha as eleições, ou os parlamentares, os legisladores que ganham, né, que se elegem, a partir dessas plataformas, é que elas, evidentemente, foram os planos que ganharam as eleições, são essas propostas que são um ponto inicial que devem ser depois não escondidas, não deixadas de lado, elas precisam ser trazidas de volta nos processos de planejamento, inclusive nesses instrumentos de gestão. E, evidentemente, a partir disso, né, além dessas propostas, digamos assim, importantes que sejam trazidas, né, por afinal de contas, as votações elas se deram a partir disso, ter outros processos, outros formatos de participação, de diálogo que complementem exatamente esse processo de planejamento. E aí, ouvir a população. Por quê? Quem melhor sabe das demandas, inclusive quem tem boas e importantes sugestões do que fazer lá no nosso bairro, lá na nossa comunidade, lá na nossa vila, enfim, é a população. Então, nessa perspectiva, quer dizer, os instrumentos de gestão são uma exigência legal, mas é importantíssimo que haja um processo de diálogo, que eles permitam um processo de diálogo permanente e qualificado para que a população efetivamente seja ouvida, né, durante o mandato, enfim, dos gestores e também dos legisladores, que são os que vão apreciar, digamos assim, e vão votar esses instrumentos. Falando então, Valdevir, sobre a questão das possibilidades de diálogo com a população, o PPA, né, temos também o orçamento participativo. O que que eles são e como que eles podem se complementar entre si? Muito bem, essa é uma questão muito importante, por quê? Porque, veja, quando nós temos uma exigência legal, muitas vezes essa exigência legal, que são inclusive esses instrumentos de planejamento citados, né, eles vão dialogar com as áreas específicas nas gestões, enfim, como saúde, habitação, né, que vão ter seus planos. Mas veja, esses instrumentos, muitas vezes, eles são muito limitados e precisam ser complementados se nós quisermos radicalizar, se nós quisermos qualificar a participação popular, se nós quisermos radicalizar a democracia, Hum. certo? Ou seja, a população ela não pode ser ouvida só na hora do voto. Ou a população ela não deve ser ouvida só em uma, duas audiências públicas que são uma exigência legal. A população deve ser ouvida permanentemente, né? Durante o planejamento, mas também no monitoramento e depois na avaliação dos resultados da política pública. Bem, então chegando à sua pergunta, o orçamento participativo ele foi uma invenção, né? Foi uma criação de gestores municipais, estaduais e em algum nível também federal, no sentido de fazer a ampliação dessa participação. E, portanto, o que é o orçamento participativo? É ouvir as demandas da população, certo? Ter uma metodologia em que as pessoas possam participar, efetivamente sugerir, votar nas suas demandas, certo? E esse processo de ouvir, de fazer a oitiva, né, junto com a população onde ela mora, inclusive, fez com que se desenvolvessem várias ferramentas do orçamento participativo ser o momento inicial da construção do PPA, certo? Por isso a gente tem PPAs participativos municipais, estaduais e também em certo nível federal em alguns governos. Por quê? Porque as demandas ouvidas no orçamento definidas e algumas vezes votadas no orçamento participativo, elas foram exatamente assumidas pelo executivo, certo? Que a partir delas fez a sua proposta de plano plurianual. E esse plano plurianual segue depois a tramitação para o legislativo. Então, veja, é fundamental que haja essa complementação, porque isso qualifica, isso dá elemento de legitimidade para o PPA, porque ele começa a partir do diálogo direto com a população. E hoje, claro, complementarmente a isso,
isso, você pode ter assembleias, reuniões públicas no processo do orçamento participativo, complementando o PPA, mas você pode também adotar instrumentos a partir de ferramentas virtuais, né? Das pessoas, inclusive, participarem, das pessoas sugerirem, das pessoas votarem, inclusive. Acho que nós estamos usando muito pouco isso, inclusive no nosso país. Aliás, vai um grande desafio, né, para as gestões municipais, para as lideranças, para conselheiros, inclusive, da gente avançar nesse processo, inclusive construir instrumentos exatamente de participação que vão para além de reuniões presenciais físicas, mas também que utilizem instrumentos virtuais que possibilitam exatamente essa participação viva, né, permanente da população. Falando então de planejamento, Valdevir, existem muitas formas de planejamento, de gestão, e como que eles se interconectam também, né. Então, na administração pública, quais são as formas de planejamento? Bom, nós poderíamos chamar aqui de dois grandes modelos assim que vão tendo diferenciações, digamos assim, ao longo do tempo, né? Eu citaria duas grandes formas bem paradigmáticas para uma melhor compreensão. Primeiro, dizer o seguinte, né? Sêneca, que era um filósofo que nasceu lá no tempo de Cristo, né? Um pouquinho antes, ele tinha uma frase a quem se diz, que a frase é dele, né? De que a um barqueiro que não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável. Nenhum vento lhe é favorável. Isso serve para a gente conversar sobre o planejamento. Por quê? Porque um gestor público ou qualquer pessoa ou que não sabe para onde vai, né, fica muito difícil você tomar ações, medidas, né, tomar iniciativas que possam ajudar você. E aí você vai, como se diz no popular, batendo cabeça muitas vezes. Ou seja, você vai fazendo qualquer coisa, vai na média respondendo às demandas mais urgentes, mas sem uma definição, sem um caminho, né, sem um rumo seguro, digamos assim, para onde você quer ir. Aonde E nessa perspectiva, quer dizer, essa é uma primeira grande questão para a gente refletir. Bem, aí vem a segunda parte. Bom, mas qual é o rumo que a gente quer seguir? Qual é o ponto? Onde nós queremos chegar? Eu diria, tem duas grandes formas, como eu disse no início. Primeiro, é definir esse rumo, definir esse caminho de forma centralizada. E por muito tempo, né, ao longo da história, se fez planejamento de forma centralizada, e a tradução disso é muitas vezes, e não significa que isso desapareceu, mas é alguns técnicos, alguns burocratas, né, sentarem e fazerem planos, definirem, digamos assim, esse rumo para onde se quer ir, e definir o caminho, inclusive, ou seja, faz um planejamento a partir de um pequeno núcleo, de um pequeno grupo, né? Muitas vezes se brinca, né? Um pequeno grupo de iluminados, né? Que se entende como o grupo que tem condições de fazer o planejamento. É evidente que nós precisamos, é fundamental que tenham técnicos especialistas em área para fazer isso. No entanto, o segundo formato do planejamento que eu gostaria de destacar aqui, e nós fomos evoluindo ao longo do tempo, e hoje se fala muito, é um planejamento participativo. Né? Ou melhor, estratégico participativo, de modo tal que a população que digamos assim, a referência de certa política pública, ela precisa participar desse planejamento. Por isso ele precisa ser participativo, né? Por isso ele precisa precisa ter um diálogo com a população. Então veja, essas duas grandes formas elas podem ser mais, menos, elas podem ter várias gradações aqui, né? Nuances, tanto uma quanto a outra. Mas eu gostaria de destacar porque o nosso grande desafio é exatamente fazer com que a população seja provocada, seja convidada e que os gestores públicos eles sejam sensíveis, né? Tenham eu diria, essa sensibilidade política contemporânea, né, atual, no sentido de convidar que as pessoas possam participar desse processo. E aí são várias formas de fazer isso, né? Conferências, temáticas, enfim, vários formatos, vários instrumentos que fazem acontecer esse processo, podem fazer acontecer esse processo. Valdevir, sabe, de uma coisa, eu estava, pensando a respeito, e
A questão do planejamento, é fundamental a participação da população, da comunidade. Porém, essas siglas LDO, PPA ou assembleias, reuniões, muitas vezes, às vezes não chega na população de forma geral, fica, segmentada a alguns grupos, alguns movimentos, né. Para a gente poder explicar para a população, assim, por que que é importante, né, ter realmente o planejamento, isso vai impactar de que forma, né, a questão dos recursos que vão ser destinados pra saúde, pra educação, como que esses planejamentos também a importância deles se conectarem, né, em diferentes pastas e setores dentro de uma prefeitura, de um estado, né, do ministério. Então, eu queria que tu falasse a respeito disso, dessa conexão, né, que precisa ter e também deixando claro, como isso pode impactar na vida das pessoas. Muito bem. Veja, fazer o PPA, a LDO, a LOA, que são alguns dos instrumentos mais importantes da gestão pública, não é uma opção do gestor público, né? Não é uma opção do legislativo, é uma obrigação. E aí vem a importância da sua pergunta, quer dizer, então, quando se fala, inclusive, essas siglas, há uma lei, há uma exigência legal que faz isso. Onde está o grande desafio? É fazer a execução, digamos assim, fazer o planejamento a partir desses instrumentos, significa é, construir instrumentos, e cada município, em 2025, nós estaremos no momento de fazer o PPA, fazer a LDO e a LOA, né? Mas especialmente o PPA, que é o início do mandato dos gestores municipais, dos legisladores, inclusive. Mas onde está o desafio? O desafio é exatamente esse: é construir indicativos, construir caminhos para que esse processo, que é uma exigência legal, ele de fato seja vivo para as comunidades, vivo para as pessoas. Ou seja, que ele seja um instrumento que permita que as pessoas façam ecoar as suas vozes, façam ecoar exatamente as suas demandas, né? As suas sugestões, inclusive. E isso é muito importante nessa perspectiva, porque veja, nós não temos uma área somente na gestão pública para ser atendida, né? Nós temos várias multi-áreas, digamos assim. Citamos saúde, educação, segurança, cultura, habitação, enfim, infraestrutura, agricultura, várias áreas e que, na média, são representadas por secretárias, secretários, né, por representantes ligados ao Poder Executivo. Qual é a importância do planejamento nessa perspectiva? É fazer dialogar essas diferentes áreas. Porque o caixa da prefeitura ou do Estado não é único, certo? Mas as demandas são diferentes e elas não devem ser fragmentadas, compartimentalizadas. Elas precisam ser articuladas entre si. Integradas. Isso, até porque eu só tenho o direito à saúde efetivado se eu tiver o direito à educação, né? Ou seja, um exemplo, eu não consigo ler uma bula de remédio se eu não for alfabetizado, que é um direito à educação. Então, meu direito à saúde é violado porque eu não tenho direito à educação. Isso é um exemplo para dizer o seguinte: essas áreas precisam estar em constante diálogo, que se chama aqui de intersetorialidade, inclusive na gestão pública, né? Então, o que faz o planejamento? Um dos principais instrumentos para fazer esse diálogo entre as diferentes áreas, ou chamemos as diferentes demandas, os diferentes direitos das pessoas, é o planejamento, né? É a estratégia exatamente de como, inclusive, a gente consegue fazer para não jogar dinheiro fora. Isso, Quer dizer, né, ao mesmo tempo que planejamento. a gente precisa ser transparente, né? Precisa ser anticorrupção, a gente precisa gastar bem. E muitas vezes não se gasta bem, não é porque tem uma intenção de desviar recursos, é que muitas vezes não se faz um planejamento, ou muitas vezes não se faz um planejamento participativo, de modo que se gasta 2, 3 vezes um recurso que poderia ser otimizado a partir de um bom olhar, de uma boa articulação, lembrando sempre, convidando a população. Tá certo, Valdever.
A gente agradece pela tua participação no programa, muito importante, né, trazer esses esclarecimentos sobre planejamento, gestão pública, sobre como que a gente, pode, entender a importância realmente do planejar, né, de acompanhar, e existem vários espaços e que a gente pode participar e que a gente vai estar falando sobre isso nos próximos programas. Falando então de planejamento, né, neste ano de 2025, quais são os desafios que você vê com relação aos instrumentos, Valdevir? Em 2025, nós vamos ter, temos, né, novos prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras que assumiram os seus cargos agora em janeiro, né? Tivemos eleições num processo democrático em 2024 e estão assumindo. O que que significa isso? Significa que vamos ter um processo de planejamento em todo o território nacional, nos mais de 5.500 municípios, né? Então, veja a importância que vai ser esse ano, uma vez que nós vamos ter um processo de pensar, digamos assim, os territórios municipais para os próximos 4 anos, né? Quando eles vão fazer os seus PPAs, para o qual forem os seus PPAs. E aí, quais os desafios que eu vejo, né, nessa perspectiva? Primeiro, essa importância da sociedade, né, dos movimentos, dos conselhos, né, das entidades, enfim, se engajarem nesse processo, né, darem importância para esse processo. Porque muitas vezes, isso acontece bastante, há uma demanda muito grande, né, há uma exigência muito grande das pessoas, né, e de forma muito legítima, né, há um processo de luta permanente, né, a partir de demandas específicas, mas muitas vezes isso não é canalizado para um processo para o qual tem previsão legal. Eu não estou dizendo que o problema está na população. Veja bem, eu estou dizendo que nós temos o desafio é encontrar uma mediação, e isso é um papel fundamental dos gestores, dos legisladores, inclusive, para que a gente descentralize o planejamento e não centralize, para que essas pessoas sejam convidadas, para que a gente tenha espaços para que elas, de fato, participem. Então, esse é o grande desafio, e no âmbito municipal, no território, que é onde a vida acontece das pessoas, né? Um segundo grande desafio, eu diria, é como a gente compatibiliza o processo de formas tradicionais, clássicas de planejamento, né? Chamemos assim assembleias, reuniões, orçamento participativo, audiências públicas, enfim, com novas formas, novos formatos que nós temos hoje, que é, por exemplo, o uso das ferramentas digitais, o mundo virtual. Então, muitas vezes, quer dizer, as pessoas hoje estão, né, têm acesso, não estou aqui dizendo que todo mundo tem acesso, porque a qualidade do nosso acesso é bom para todo mundo, estou apenas dizendo que nós estamos avançando gradativamente para a inserção das pessoas para o uso das ferramentas digitais. E a pergunta é, por que que nós não usamos essas ferramentas virtuais para fazer processos participativos, decisórios, a partir da nossa cidade, a partir do nosso estado, inclusive no país? Eu acho que nós ainda usamos muito pouco essas ferramentas virtuais, e é possível fazer aplicativos muito simples, né, em que as pessoas participam, né, que as pessoas possam, muitas vezes não conseguem se deslocar da sua casa, às vezes é difícil, as pessoas trabalham, estão num ritmo bastante grande, então também, e eu não acho que só isso seja suficiente, né, não acho que a gente tem que abandonar as nossas modalidades clássicas, mas eu acho que é possível complementar, desde o processo de divulgação, desde o processo de mobilização das pessoas, mas também o uso efetivo para a tomada de decisão, né? Por que não fazer um orçamento participativo municipal a partir, inclusive, das ferramentas? É possível, e eu acho que isso seria democratizar, inclusive, o processo decisório. Me parece que esse é um grande desafio, né? Inclusive, nesse novo tempo que nós vivemos.
Tá certo, Valdever, muito importante, né, essa tua fala sobre a questão da importância da participação das pessoas, dos diversas formas, né, de participação, um instrumento de forma digital, das reuniões, assembleias, né, tudo isso vai contribuir, né, e vai impactar de certa forma com a vida das pessoas que moram lá no bairro, no seu território, né, na gestão da saúde, na sua UBS, no seu posto de saúde, na educação, né, da sua escola. A gente então agradece pela sua participação no programa. Esse foi o Fala Mais, o programa do Centro de Educação e Assessoramento Popular, o CEAP, e eu convido você para nos acompanhar no canal do YouTube do CEAP, também no podcast Fala Mais. É isso, até logo, pessoal. Você acompanhou o Fala Mais, o podcast do Centro de Educação e Assessoramento Popular, disponível nas principais plataformas de áudio. Acompanhe nossos episódios e conteúdos exclusivos também no canal CEAP RS no YouTube. O Fala Mais é produzido pela equipe de comunicação do CEAP, com a apresentação de Jéssica França e técnica de Diego Ecker e Marcelo Araújo. Acesse ceap-rs.org.br e conheça mais sobre o nosso trabalho.